Às vezes, difícil é equilibrar, sabendo que não deveria se esforçar tanto para cobrir as letras miúdas no fim do mês. Por isso, abra sua conta no Nubank. No Nubank, a conta não tem tarifas e o cartão de crédito é gratuito. A tempestade que se aproxima. A tempestade que se aproxima. Antigamente, nós vivíamos no campo, nas roças, nas fazendas. E sempre que levantava aquelas nuvens escuras, trovões, relâmpagos, às vezes nós estávamos trabalhando na roça e o nosso pai olhava para o tempo e ele dizia para nós: meus filhos, vamos embora. Vamos embora porque está vindo uma tempestade. Ele nos alertava, ele nos advertia. Como é o papel de todo pai, de toda mãe. E nós refugiávamos para nos protegermos da tempestade. Porque nós confiávamos no que ele dizia para nós. Nós sabíamos que o que ele falava era real. E Deus tem nos advertido de uma grande tempestade que se aproxima, mas nós os ignoramos. Não damos crédito, não damos ouvido. Mas Deus tem nos advertido. E o profeta nos diz, nesta mensagem, ele disse no parágrafo 58, porém tem notado você também que quão agradável e relaxante, agradável e relaxante pode ser o som da água. O som da água. Não as tormentas. Não a enxurrada. Aquela enxurrada que vem derrubando árvores, casa e arrastando tudo para o leito do rio. Me agrada pescar, diz o profeta, e me encanta encontrar um lugar onde se ouça o murmúrio quieto das águas. O murmúrio quieto das águas. Ali posso deitar-me e escutar a água, apaziguando meu coração com paz e gozo, e contentamento
paz, gozo e contentamento. Quanto gozo tem por estar encorrado no porto, ancorado no porto de repouso, onde a voz do Senhor fala, a paz, como tem declarado a palavra, das águas de separação. Quão agradecidos deveríamos estar ao ouvir sua voz de amor e ternura, direção e proteção. E algum dia ouviremos aquela mesma voz aprazível falar-nos, não em juízo, não em juízo, a voz de Deus ainda nos fala, nos adverte, nos alerta, mas não em caráter de julgamento, mas de aconselhamento, advertência. Mas muitas das vezes nós queremos julgar, condenar. Mas antes que você tome um caminho perigoso, há uma placa indicatória de advertência advertindo você. Cuidado com as curvas. Curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. Teste os freios do seu veículo. Reduza as marchas. Mas você se torna imponente, como um cavalo sem freio. Sabe muito, tem muita autoridade, ninguém pode aconselhar, ninguém pode dar conselho, ninguém pode falar, ninguém pode advertir. Até que perde a direção do veículo, rumo da estrada. Cai no despenhadeiro, no buraco, por não atentar para as placas de sinalização, de advertência. Mas em boas-vindas, porque nossos pecados têm sido perdoados. Por seu sangue, nossas vidas têm sido cheias do Espírito. E nosso andar estava na palavra, que poderia ser mais precioso que ouvir as multidões de voz de boas-vindas e estar rodeado pelas multidões que têm crido para a vida eterna. Oh! Não há nada como isso. Minha oração é que você ouça sua voz e que não vá endurecer seu coração, mas que o receba como seu rei. Mas o
que é a voz? Qual é a voz? Nós encontramos desta voz no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou teu servo, os profetas. A voz de advertência. E nós interpretamos mal esta voz. Não entendemos, não compreendemos e não aceitamos o que é esta voz. É uma voz humana. É a mesma voz que saudou Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. É a mesma voz que chegou para Gideão e saudou, cumprimentou. E o chamou de varão valoroso e disse: o Senhor é contigo. E Gideão não se apressou em reverenciar o anjo. Mas ele faz uma interrogação para o anjo. Se Deus é conosco, onde estão todos os teus milagres? Porque Gideão era um homem bíblico, era um homem escriturístico. E ele sabia que aonde Deus está, tem que haver milagre. Tem que haver milagre. Pregamos. Gritamos com as pessoas. Nossos gritos ecoando. Mas o que damos para as pessoas em troca dos seus posicionamentos para se posicionar conosco? Ficar ao nosso lado. O que temos dado a eles? Discurso? Correção? Oh! Se você somente o visse, porém foram as águas que destruíram o mundo, as mesmas que salvaram Noé, e também salvaram a terra inteira para Noé. Escute sua voz. Escutem a sua voz. A voz dos seus servos, a voz dos seus servos, enquanto lhe chamam ao arrependimento e à vida. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Às vezes nós apontamos para as pessoas aonde está o perigo, o que é o perigo, mas não as treinamos para desviar dos perigos. Até quando vamos ficar gritando que a pessoa, que a criança está com fome? Ela não precisa
precisa ficar escutando você gritar, falar que ela está com fome. Ela precisa de comida. Não basta ficar gritando para a igreja, dizendo que é pecado, 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 pecado. Isto é pecado, aquilo é morte, aquilo é morte. Mas você tem que dar a eles a via de escape. Por que elas estão pecando? Porque elas estão se degradando. É porque elas não têm algo melhor. Dê elas algo melhor do que o que elas têm, e elas se livrarão. Uma Brana diz: como tiraram a navalha da mão de um bebê? Batendo? Pegando a cinta, uma vara e batendo no bebê, na criança? Você vai acabar machucando ela, ferindo ela. Ela vai se cortar com essa navalha. Ela disse: não, a forma correta, sábio, inteligente, de você tirar a navalha daquela criança, dê ela algo mais especial, que chamará a sua atenção, fará com que ela jogará essa navalha fora, para apanhar aquilo que você está oferecendo a ela. Mas o que você está oferecendo a ela? Juízo? Condenação? Praga? E tinha na sua mão direita 7 estrelas. Agora já sabemos, de acordo com o versículo 20, o que em realidade são as 7 estrelas e o mistério das 7 estrelas. São os anjos. O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora aqui nunca poderíamos cometer erro, porque ele mesmo o interpretou essas 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os mensageiros, as 7 eras sucessivas. Não são chamados individualmente. Não são chamados individualmente. Simplesmente são anunciados como 7. Não é William Branham a única cereja do bolo. Não. William Branham era uma complementação do quadro perfeito de Deus. O quadro não seria perfeito sem ele, mas o quadro também não será perfeito só com ele. Irmão Branham, é verdade que somente o Senhor deve pregar? Ele responde: misericórdia, irmão, eu sou apenas um peixinho na praia. Todo homem que sente uma chamada de Deus em seu coração deve sair e pregar. Um para cada era, desde a era de Éfeso até esta última era de Laodiceia. Cada mensageiro trouxe a mensagem de verdade. Não foi só o 7º anjo, não foi só o 7º mensageiro que trouxe uma mensagem de verdade. Todos os 7 trouxeram, cada um trouxeram a sua mensagem de verdade. Foram 7 mensageiros, foram 7 mensagens.
trouxe 7 mensagens de verdade ao povo. E nunca tem deixado de ser a palavra de Deus. Para cada era, em particular, cada um se manteve fiel. Cada um deles se manteve fiel. A palavra, foram firmes em suas lealdade à luz original. À medida que cada era separou de Deus, seu mensageiro fiel tornou essa era para a palavra. Suas forças vinham do Senhor. Eles nunca haveriam podido resistir à maré. Estava seguro em seus cuidados, porque nada podia tirá-los de sua mão. Tem tão pouco havia nada que pudesse separá-los do amor de Deus. Fosse a doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estão verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Eles não tinham temor da perseguição que vinha por seu caminho. Dor e desprezo somente eram motivos para dar glórias a Deus de que eles foram contados dignos de sofrer por Ele. E em gratidão por sua salvação, eles ardiam com a luz de sua vida e refletia seu amor, paciência, mansidão. Paciência e mansidão. O homem de Deus não pode ser brabo, não pode ser nervoso, não pode ser agitado. Senão ele mata. Em vez de ele trazer vida, em vez de ele dar vida, ele mata. Temos construídos muitos inimigos ao nosso entorno, em nome da santidade, em nome da verdade, em nome da palavra de Deus. Mas o que nós temos produzido? Inimigos. Nós não precisamos atacar as pessoas para elas saberem que elas estão em pecado ou estão em perigo. Vira o quadro. Como o anjo disse para o irmão Brana, vira a foto. E aquilo que ele passou por 2 anos, olhando, admirando e não entendia, não sabia o que significava aquilo. Mas quando ele ouviu a voz, ele virou e ele entendeu e compreendeu. Paramos de combater, guerrear, lutar contra as pessoas. Com nossos temperamentos de serras circulares. Você vai deitar, o chuveiro da sua casa está com problema. O registro do seu chuveiro está com problema. E aquelas gotinhas começam a cair. Toque, 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 toque. Se aquilo te perturba o seu sono,
No outro dia, a primeira coisa que você vai fazer é procurar reparar aquele problema para que aquele toque, toque, toque dos pingos da água não entre na sua cabeça. Mas se você é relaxado, e aquilo vai batendo, vai batendo, vai batendo, até você se acostumar com aquilo. Aquilo não te incomoda mais, aquilo não te perturba mais. É o que nós vemos muitos pregadores, pastores, ministros fazendo. Toque, 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 bate dia e noite, toque, 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 toque. Mas não consertamos. Não ajudamos a resolver o problema. Até que a pessoa acostuma com aquele toque, 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 toque e morre com aquilo. Até parece uma canção de uma nota só. O pregador só sobe no púlpito para falar sobre aquilo. Quando ele sobe no púlpito, você já sabe antemão do que você vai ouvir. Porque é aquela repetição, toque, 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 toque. Não tem nada diferente. Não tem nada de atrativo. A irmã Brana vem e prega a mensagem, atração sobre a montanha. Há uma atração lá em cima da montanha. As pessoas vão para a igreja porque são ameaçadas. Aquilo que deveria ser uma paz, um conforto, um lugar, um recanto de conforto para nós, torna-se uma penitência, uma penitenciária. As pessoas deveriam estar correndo, indo para a igreja, mas por amor, por desejo, por vontade de estar mais perto de Deus. Não porque está sendo ameaçado. Não porque está sendo subjugado. Uma Brana diz que aquelas duas úlceras que saíram da mata e matou aquelas 42 crianças não tinha nada a ver com Deus. Não foi Deus que mandou aqueles animais matar aquelas crianças. E há muitos pregadores que falam que aquelas crianças foram mortas porque estavam zombando de Eliseu. Nada a ver com isso. Deus não tem prazer na morte, nem do ímpio, quanto mais de uma criança. Mombrana disse, aquilo foi o próprio Eliseu. Eliseu irritou com aquelas crianças. E rogou praga para aquelas úlceras, para aqueles animais vindo das matas e matar aquelas crianças. Mas não era Deus. Benignidade, felicidade. E Deus o sustentava com prodígios, sinais e maravilhas. E eu pergunto, onde estão os sinais e as maravilhas hoje? Onde estão? Só temos justiça, só temos cajados, mas não temos o azeite. O cajado não foi dado ao pastor só para bater nas ovelhas. Não, de maneira alguma.
O cajado foi dado para bater na serpente, afastar a serpente do rebanho, tirar a ovelha do buraco a hora que ela cai no buraco. A ovelha está precisando de amor, misericórdia, compaixão, e não de rebengue, não de açoite, não de paulada. Sinais e maravilhas foram acusados de serem fanáticos. E quantas coisas mais foram denunciados por organizações e postos em crítica, porém se mantiveram fiéis à palavra. Agora não é difícil manter-se fiel a um credo. É muito fácil, porque o diabo está detrás de tudo isso. Porém, é outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra produziu após o Pentecostes. Mantemos o povo ao nosso derredor através de medo, ameaças, pragas. Olha a diferença entre o levita, o fariseu, o levita, o sacerdote e o bom samaritano. Olha a diferença. O levita passou, viu o homem morto, meio morto, machucado, sangrando, sofrendo. O sacerdote também com seu colarinho duro, da mesma forma. Mas não fizeram nada pelo homem, foram embora. Não fizeram nada pelo homem. Não fizeram nada. Mas o bom samaritano era diferente. O bom samaritano tinha azeite. O bom samaritano tinha água. O bom samaritano tinha poder, que era o cavalo. E o bom samaritano sabia aonde havia uma estalagem digna para cuidar daquele homem. Não faz muito tempo um homem me disse que a igreja católica romana tinha que ser a igreja verdadeira, porquanto ela se havia mantido fiel ao que cria através de todos estes anos, e que não havia mudado, somente havia crescido. Isso não é certo. Isto não é certo. De maneira alguma. Qualquer igreja que está sustentada pelo governo, qualquer igreja que está sustentada pelo governo e que tem seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e que não tem nenhum ministério manifesto que provoque ao diabo
seguramente poderia continuar. Esse não é critério aceitável. Porém, quando você passa do grupo pequeno, cujos membros foram cerrados, entregues aos leões, perseguidos e expulsos para cá e para lá, e com tudo isso se mantiveram fiel à palavra. Isso definitivamente teria que ser Deus. Como é que sobreviveram? Como é que eles sobreviveram? Sobreviveram porque tinham Deus. A batalha da fé. E todavia permaneceram. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Este consolo não é unicamente para os mensageiros das 7 eras da igreja. Todo verdadeiro crente está na mão de Deus. Todo verdadeiro crente está na mão de Deus. E pode experimentar de seu amor e poder e receber o benefício completo de tudo que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como abençoa e usa é um exemplo para todo crente de sua bondade e cuidado para com todos os membros de seu corpo. Amém. O que nós fazemos, além de criticarmos, zombarmos, atacarmos? O que nós fazemos? Nada. Usamos a Bíblia, usamos a mensagem naquilo que nos calcasse para atacar e para defender os nossos interesses próprios. O irmão Brana chega para aquela jovem que estava morrendo. O seu irmão foi buscar o irmão Brana. O irmão Brana chega. Quando ele chega, os pais da menina perguntam: irmão Brana, ela vai viver? Ele disse: não, ela vai morrer. Os pais se revoltaram. Onde já se viu? Em vez do homem chegar aqui e dar uma palavra de conforto, de ânimo, ele vem aqui para dizer que a nossa filha vai morrer. Sim, ela vai morrer. Irmão Brana, daqui ao hospital fica 16 quilômetros. Será que ela aguenta chegar ao hospital? Disse: não, ela não aguenta. Ela vai morrer no meio do caminho. Então, se viram entre a cruz e a espada. Se nós deslocarmos ela para o hospital, ela vai morrer. Se nós deixarmos ela aqui, ela vai morrer. De qualquer jeito ela vai morrer. O profeta disse: virem as suas cadeiras. Ele não queria aqueles incrédulos vendo o que ele estava fazendo com aquela moça. Falou: vira todas as suas cadeiras. E eles viraram as cadeiras e as costas para o irmão Brana. Aí o irmão Brana começa a dialogar com aquela moça. Ele diz: você não tem fé para ser curada. Ela disse: eu tenho. Não, você não tem.
E ele sabia que ela não tinha. Você precisa de fé para ser curada. Nesse instante, Deus permite o irmão Brana ver uma brasileira, uma braçadeira, que as crianças brincando jogaram e ficou enroscada lá no teto da casa. Aí o irmão Brana olhou para a menina e disse: quantos metros há daqui aonde está aquela porteira? Ela disse: uns 4,5 metros. Aí o irmão Brana disse: faz com que aquela braçadeira gira no cômodo e volta e pare no mesmo lugar. Ela disse: eu não posso. Ele disse: eu sabia que você ia dizer isso. Você não tem fé. Se você tivesse fé, você fazia o que eu te mandei você fazer. Mas você não tem fé. Ela olhou para o irmão Brana e disse: mas ninguém pode fazer isso. Ele disse: eu posso. Ela disse: então faz que eu quero ver. Aí o irmão Brana olha para aquela braçadeira, aquela pulseira, e ela gira o cômodo inteiro e volta e para no mesmo lugar. A menina assustada: irmão Brana, quem fez isso? Isso é espiritismo. Ele disse: não, é fé. Mas quem fez isso, Deus ou o diabo? Ele disse: não foi nem Deus nem o diabo. Mas quem foi então? Ele disse: foi eu. Muitas coisas que às vezes você está orando, jejuando, querendo alcançar e você não alcança, porque aquilo não depende de jejum, não depende de oração, não depende de Deus, depende de você. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maior do que essa, porque eu vou para o meu Pai. A irmã Brana diz que naquele instante a fé desceu no coração daquela jovem. E ele disse: agora você tem fé para ser curada. O irmão Brana orou por ela e ela foi curada. A espada de 2 gumes, de sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Apocalipse 1,16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. De sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, de 2 fios, a qual é a palavra de Deus. E viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos lindo, fino, e branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. João capítulo 1, versículo 48. Estando tu debaixo da figueira, estando tu confiado no homem. Essa figueira representa o homem, na qual nós sentamos debaixo e nos descansamos sobre a sombra desse homem. Ali está quando ele vier. Aquela palavra virá contra toda a nação, e todos os homens, e nenhum poderá suster-se contra ela. Revelará o que há em cada coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Dará a conhecer as obras secretas de cada homem. As obras secretas de cada homem. E porque às vezes separará por isso, é que diz em Romanos 2, versículo 3. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus? Então continua relatando como é que Deus vai julgar aos homens. Aqui está, julgar aos homens, aqui está, nos versículos 5 ao 17. O coração duro, impenitente, será julgado. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá acepção de pessoas perante Deus, mas tudo será julgado por essa palavra. E ninguém escapará. Aqueles que ouvem, aqueles que não ouviram, serão julgados pelo que eles ouviram, e aqueles que confiaram neles, mesmo dizendo que cria, porém não viveram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado detalhado. Então entenderemos. A história, não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar. Porém, sabe você que ele está revelando o segredo dos corações dos homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo. Quem, a parte da própria palavra, poderia revelar os segredos dos corações? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham uma semana abençoada, um fim de semana abençoado, na presença do Senhor, com amor, fé, paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, paciência, virtude e amor fraternal. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe Manvera, Floriano, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês aí em São Carlos.
Que a graça de Deus, Deus abençoe o irmão Sivaldo, Deus abençoe a irmã Francisca Pinheiro, Deus abençoe a irmã Dulcinea, Londrina, Paraná. Deus abençoe os irmãos de 1º de Maio, Deus abençoe os irmãos de Presidente Prudente, Pastor Ivanildo e os irmãos de Presidente Prudente. Deus abençoe os irmãos de Campinas. Deus abençoe todos vocês de Rio Claro que acompanham as nossas programações. E que Deus continue abençoando o coração de cada filho, de cada filha de Deus. Nós não temos outra coisa melhor para dar a vocês a não ser dizer: Deus vos abençoe. Vocês aí de Presidente Prudente, que acompanham a nossa programação, o tabernáculo de Presidente Prudente, que está sobre a tutela e responsabilidade do meu amigo, companheiro, irmão, pastor Ivanildo, fica na rua Joaquim Pedro de Godói Filho, rua Joaquim Pedro de Godói Filho, Jardim Humberto, Salvador, número 150. Jardim Humberto, Salvador, número 150. Rua Joaquim Pedro de Godói Filho, Presidente Prudente, São Paulo. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui em Rio Claro, nosso tabernáculo fica na Avenida 54A, número 699, na Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. E ali nós estamos reunidos todas as quarta-feiras, todas as sexta-feiras e todos os domingos. Nas quarta-feiras, 19h30, na sexta-feira, 19h30 e aos domingos, às 18h30. Você é o nosso convidado a estar conosco. E Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação. Deus, bom dia, pastor Ivanildo. Deus abençoe, meu precioso. Shalom, um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.